Olá, amigos do agronegócio, eu sou o jornalista da Agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, 28 de julho, nesse resenha Safras e Mercado que estamos começando. O destaque é para o café, que teve, infelizmente para os produtores, no dia 20 de julho, na semana passada, um dia histórico de geadas sobre grande parte das regiões produtoras, de perdas que ainda estão sendo avaliadas para a safra de 2022, de altas históricas também nos preços do café na Bolsa de Nova York, preços mais altos desde outubro de 2014 foram vistos, os preços no Brasil também subindo, passando dos R$ 1.000 a saca facilmente, e estamos com um time de representantes do agronegócio, do setor café, para tratar deste assunto. Já convido quem não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, ative notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma. Nosso consultor Gil Barabás daqui a pouco vai compartilhar algum gráfico da plataforma. E eu já começo apresentando os participantes, justamente pelo nosso consultor de Safras e Mercado, Gil Barabás. Bom dia, Gil. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos aí. Que bom a gente poder estar junto aqui para conversar sobre esse fato histórico, né? E essa pena que é num momento não tão bom para a cafeicultura, porque é uma notícia negativa para a produção, mas, enfim, vamos conversar sobre isso. Exatamente. Temos também o presidente da Cocatrel e também da Cocamig, Marco Valério Brito. Bom dia, Marco. Bom dia a todos, Alessandro, obrigado pelo convite, bom dia aos colegas aqui, Juliano, Gil, Marco Antônio, uma honra estar participando. Infelizmente, para falar um pouquinho de um assunto desagradável, triste para nós cafeicultores, mas é uma honra estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom, o Marco Valério vai falar bastante para a gente sobre o sul de Minas. Temos, representando o Cerrado, superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Juliano Tarabal. Bom dia, Juliano. Bom dia, Alessandro, Gil e Marco. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento que é bastante complexo, né? Estamos todo mundo focado, né, em trabalhar tudo que for possível para poder atender os cafeicultores, né? O momento é bastante crítico. Estamos ainda com uma perspectiva para essa semana de um novo fenômeno que pode acontecer, então vamos conversar um pouco sobre isso para poder passar um pouco de informação aí para todos os espectadores aí do Safras. Beleza, eu já vou apresentar agora o nosso parceiro e agrometeorologista Rural Clima, Marco Antônio, já largando a primeira pergunta que ele já fala. Marco, já estamos aqui no sul do Brasil com muito frio e o que dá para dizer dos próximos dias? Quinta e sexta-feira são os 2 dias preocupantes, né? Eu acho que para a região do sul e Cerrado de Minas, sexta-feira. O que está pintando? Passaram já alguns dias mais, né, do que a gente tinha conversado na segunda-feira. O que está aparecendo? Vai ser como foi do dia 20? Não vai ser? Bom dia, Marco. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Gil. Bom dia, Marco Valério, meu xará, né? Marco, xará. E bom dia, Juliana, e a todos, cara. Olha, frio extremo. Mais uma vez, há previsões de geadas. No entanto, o que me deixa talvez um pouquinho mais confortável, e aí eu vou precisar do auxílio do Marco e do Juliano, é que tem uma frente fria que passou hoje por São Paulo. O tempo está bem fechado aqui na região de Campinas, com bastante nebulosidade. Deve estar assim na região também aí do Marco, né? Bastante com nebulosidade. E não sei onde está o Juliano hoje, mas também deve estar com alguma nebulosidade aí. E isso pode fazer com que a geada que está sendo prevista para sexta-feira, principalmente para sexta-feira agora, seja muito parecido com o que foi no dia 30 de junho, que também foi frio, que também trouxe geadas, mas não tão amplas quanto foi agora do dia 20, de uma semana atrás. Por quê? Vamos esperar até amanhã, porque os modelos já indicam esse afastamento da frente já ao longo dessa quarta-feira e principalmente na madrugada de hoje para amanhã.
Se o tempo amanhã amanhecer de céu de brigadeiro como estava ontem, aí, meu amigo, me desculpe as minhas palavras agora, mas há previsões de geadas amplas como foram no dia 20. No entanto, se amanhã ainda tivermos uma certa nebulosidade principalmente sobre o estado de São Paulo, isso pode fazer como se fosse uma barreira para a massa de ar polar, ser muito frio para as áreas de café no norte do Paraná e aquela região do sul de São Paulo, viu, Gil? Aquela região de Ourinhos, Galha, Garça, Assis, né? Essas regiões que ainda são bastante expressivas, mas que talvez não seja tão fria para as áreas produtoras das Mogianas, Sul e Sudoeste e Triângulo Mineiro, tá? Então, vai depender muito do deslocamento dessa frente fria. Na semana passada, eu já tinha comentado isso nos nossos alertas, até acho que com vocês, né, que ia depender muito dessa ação da frente agora, que isso poderia fazer com que ela enfraquecesse o efeito geada. Geada vai ter? Vai ter. Vai pegar café? Vai pegar café. Porém, essa frente pode fazer com que a geada seja muito semelhante à de um mês atrás. Beleza. Marco Valério, o que pode nos comentar sobre o dia 20? A gente estava comentando um pouco antes de começar o programa da responsabilidade que vocês têm nessas avaliações, porque é muito cedo ainda, tem que passar um tempo para se ter uma melhor dimensão das perdas, mas a gente sabe que a cafeicultura do sul de Minas foi atingida, que é o fenômeno mais grave desde 1994, e lá se vão 27 anos, e por isso se justifica essas altas acentuadas no mercado internacional. Só comentando, Marco, que a Conab divulgou um estudo preliminar dizendo que a área, de uma área de 800 mil hectares, que equivale a 53% da área de arábica do Brasil, 21,2% da área foi atingida por geadas, desde moderadas até mais intensas. Marco, o que vocês estão vendo no sul de Minas e como é que está a situação para essa semana, a preocupação? Bom, escutar o Marco Antônio aí, nós que estamos mexendo com café, trabalhando com café há muitos anos, temos essas percepções. Esse paralelo da geada do dia 20, que ela foi um pouco diferente do dia 20 agora de julho, né, mais forte, foi um pouco diferente do que nós estávamos acostumados, esse frio intenso na noite anterior, a umidade, o céu limpinho, isso foi um pouco diferente, né? Alguns sinais que nós temos não aconteceram. A preocupação nossa é não só cuidar do que já aconteceu agora nesse último dia 20, contabilizar o prejuízo, ver as ações que nós vamos fazer, mas ainda temos essa de sexta-feira, que, como o Marco Antônio falou, a nebulosidade aqui está um pouco alta, isso pode nos ajudar, pelos sinais que nós já conhecemos, pode ajudar a ser uma geada menos intensa e que poderia ser, a palavra eu não gosto de usar, mas dependendo da intensidade, pode ser catastrófico para o mercado de café. O que o produtor quer produzir café, o que as cooperativas, os traders querem é negociar e oferecer café de qualidade para os nossos consumidores. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso negócio. Infelizmente, a geada faz parte da situação da agricultura. Sabemos, não só a geada, mas outras intempéries, né? Seca, enfim, outras situações. E, como diz o Gil, eu também tenho falado isso bastante, é uma geada histórica. Infelizmente, uma geada que prejudicou bastante o sul de Minas. Tivemos aí a infelicidade das águas de Furnas, que o sul de Minas são 35 municípios, todos caficultores, que são banhados pelas águas da represa de Furnas, por questões políticas e econômicas no passado. Essa represa foi sendo esvaziada para gerar receita, enfim, para gerar energia, e pegamos uma geada importante, uma área de produção bastante grande, que tem influência da represa, e para quem sabe, a represa ela ajuda, pela nebulosidade, pela neblina que ela provoca na parte da manhã, a proteger os cafezais da geada, e isso não aconteceu dessa vez. Então, além das áreas normais que sofrem com a geada, tivemos ainda um impacto, o acréscimo de uma área muito grande de influência de represa, que foi muito impactada.
foi bastante impactado. E a área de produção de cafés finos, 100% arábica, o que infelizmente acabou causando um dano muito específico, muito local aqui no sul de Minas e que está refletindo nos mercados. O mercado está nervoso, está tenso, porque tem expectativa dessa próxima e contabilizando os danos dessa do dia 20, que foi na semana passada. Beleza. Juliano, na semana passada, bem no dia 20 mesmo, eu liguei para o Serginho, Francisco Sérgio Assis, presidente da Federação dos Cafeicultores de Cerrado, amigo nosso de longa data, e ele me disse que surpreendeu no Cerrado, especificamente, entre as áreas em que a geada atingiu, surpreendeu ter atingido da forma que atingiu o Cerrado. Como foi, Juliano, aí no Cerrado, e o que vocês estão observando aí 8 dias depois, e como é que está o tempo por aí, e vocês se preparando para as próximas madrugadas? Perfeito, Alessandro. O tempo está aberto, aparentemente aqui, eu estou em Patrocínio, né, que é o maior município produtor de café aqui do Cerrado Mineiro, com 52 mil hectares de área em produção, aparentemente o mais afetado. Então, surpreendeu muito, Alessandro, porque até comparando com a geada de 2019, né, que nós tivemos aqui também no Cerrado, ela foi mais pontual, né? Aquela geada de 19, ela pegou aqui algumas áreas mais baixas, que tipicamente já acontecem geada. Então, foi uma geada, vamos dizer assim, que não surpreendeu tanto naquele momento. Já essa geada do dia 20, ela foi bastante abrangente, né, aqui no Cerrado Mineiro. Em Patrocínio, não foram atingidas apenas áreas de baixada, ela foi bem disseminada no município, você tem diversos pontos dentro do município que foram atingidos. O município de Serra do Salitre, que é o segundo maior município em produção em área, no Cerrado Mineiro, com aproximadamente 20 mil hectares, foi bastante atingido também, numa região que se chama ali de Catiara, Abacaxi. A gente tem notícias lá de propriedades de 400 hectares que foram toda afetada, 300 hectares toda afetada, e tem, né, outros municípios, Campos Altos, São Gotardo, Carmo Paranaíba, Monte Carmelo, teve alguns pontos também, Indianópolis, que foi um município muito afetado em 2019, de novo, teve áreas afetadas, então foi bem generalizado. O que nós estamos trabalhando? Desde semana passada, a Federação congrega 7 cooperativas e 6 associações, né, de cafeicultores aqui do sistema. Nós fizemos uma reunião, cerca de 25 pessoas aí das cooperativas, das associações, convidamos técnicos também de empresas que atuam na região, a Emater está participando, fizemos um grupo aí de trabalho, um GT, e a partir disso nós estamos trabalhando. Nós temos que ter uma imagem macro da região, uma imagem de satélite. Então, nós estamos fazendo esse levantamento por imagem de satélite para ter um mapeamento geral da região, para saber de que área nós estamos falando. Os técnicos estão a campo também, os técnicos de cooperativa, do Projeto Educampo, da Emater, também fazendo essa análise, para, de posse dessa visão macro de satélite, a gente descer as áreas, né, e classificar os níveis de dano. Para aí sim a gente falar em números de perda em hectare, números de perda em produção, e direcionar, né, as políticas, orientações, laudos, orientações mercadológicas e pensar um pouco no futuro. Passando esse evento também dessa semana, né, porque todo esse trabalho de levantamento que está sendo feito nesse momento, se porventura, né, acontece um novo episódio, aí, um novo fenômeno, a gente tem que refazer o trabalho. Então, é um momento bastante tenso, que agora a gente tenta passar um pouco de calma para os produtores, orientação. Dentro de pelo menos 30, 60 dias, não é recomendável fazer nenhum tipo de manejo, né, mais drástico, né, podas, etc. Então, é momento de aguardar. Tá certo. Gil, tu pode compartilhar a tua tela aí da Bolsa de Nova York para a gente? Eu estou vendo aqui na tela que o contrato de setembro, nesse momento, está subindo 1,3%. Ontem teve aquela queda, né, de um movimento de correção, mais de realização, e hoje já reagindo de novo, né? O que dá para se falar, Gil, desse mercado? O produtor travou as suas, depois o Marco e o Juliano podem falar também disso, o produtor travou as suas vendas, principalmente futuras, porque não sabe o volume que vai colher no próximo ano, e vem com a safra do ano que vem adiantada em relação à comercialização. Mas o que nós temos
de bolsa aí, como é que você está vendo o mercado? Olha, Alessandro, deixa eu estar aberto aqui, estão me ouvindo? Ô, Alessandro, Perfeito. sim, olha, como a gente olha no gráfico aqui foi a segunda-feira, a geada aconteceu aqui na terça, de lá para cá essa escalada de alta, saímos aqui de 150 centavos lá em Nova York, testou a linha dos 215 ali no auge, quando no final da semana passada, né, no começo dessa semana, segunda-feira, quando você estava além refletindo, além da geada ocorrida no dia 20 de julho, na terça-feira, também se preparando, se protegendo dessa nova massa de ar polar que está chegando, vai chegar aí amanhã e depois nas áreas de café. Então, ele chegou a 215 e agora ele vem passando aí bem volátil, né? E mais acima dos 200 centavos lá em Nova York. Esse é o reflexo da questão da geada, né? Que nem já falou o Marco Valério, o Juliano, né? Em relação à questão, você está ainda avaliando os estragos, e você demora para você ter uma resposta para ver o que você afetou do potencial da safra de 2022, porque o que a gente está conversando agora em relação à cafeicultura não é da safra de 21, é da safra de 22, né, do potencial da safra de 22 afetada pela geada. Então, quer dizer, é ainda potencial, por isso tem que ter cuidado, você demora na avaliação, né, mas o impacto primeiro da geada é essa curva de alta aqui. Só que é o seguinte, você tem no radar uma outra massa de ar polar que o Marco Antônio colocou para a gente ali, né? E agora, enfim, estamos torcendo para que tenha umidade, né? Que a umidade fique alta para essa massa de ar polar avançar com menos intensidade para as áreas de café, né? Que não repita o que aconteceu na semana passada. Mas está no radar, está o risco é grande ainda, né? Então o mercado ele vai continuar volatilizando em cima de clima. É o que a gente está vendo, ele está procurando ali alguma, digamos, o que acontece nesse momento é que o pessoal lá fora ele está olhando para o mercado e está buscando proteção. Proteção contra o quê? Contra essa massa de ar polar que está chegando. Então, o que a gente imagina no curto prazo? No curto prazo, o mercado tende a seguir volátil e refletir esse frio dessa semana, né? Se por acaso acontecer o melhor cenário, que é você não ter novas geadas, é até possível que o mercado dê até uma corrigida, porque ele ainda está carregando essa proteção. Isso é reflexo de curto prazo. Agora, se acontecer estrago, ele volta a subir, testar aquele topo e vai embora para cima. Então, quer dizer, ele deve continuar volátil nos próximos dias, isso para curto prazo. No médio e longo prazo, o que vai acontecer? É aquilo que o Juliano falou. Vou esperar um pouco mais, espera aí 30, 60 dias para depois decidir se vai fazer poda ou não. Daí sim ele vai refletir no médio e longo prazo o estrago causado pela geada passada. E se tiver geada ainda essa semana, vai demorar um pouco mais para ele também refletir esse estrago. Então, quer dizer, o que a gente tem no mercado é volatilidade de curto prazo, no chamado weather market, com o frio do Brasil, mercado de clima com o frio do Brasil, e depois, no médio e no longo prazo, que a gente vai estar potencializando aí essa safra de 2022, é que você vai refletir o estrago efetivamente, né? Então, esse é o impacto. E a gente estava conversando um pouquinho antes, Alessandro, ali no aquecimento, né, com o Marco Valério, que é o seguinte, né, essa geada, o histórico, digamos, a comparação histórica dessa geada que aconteceu na semana passada é com 1994. Né? 1994, em termos de intensidade e abrangência. Não que tenha a mesma intensidade de 94, mas ela é menos intensa, ainda bem, né? Mas é a comparação. Né? E se a gente olhar bem, 94 e 27 anos atrás, muita gente que está operando no mercado não tem esse histórico, né? Então, por isso, né, ainda você vê esse mercado ainda meio tateando, entendendo o que seria o efeito de uma geada no Brasil sobre o mercado de café, né? Então, por isso também todo esse nervosismo que a gente está vendo aí nos preços, tanto em bolsa como aqui no mercado físico interno. Marco Valério, a gente tinha visto, o Gil, a gente estava comentando, até foi no dia 22, o Gil, a gente estava comentando, que o preço no dia 22 estava 1.030, mais ou menos, R$1.030, e contra, no dia 22 de julho do ano passado, R$500, isso é mais que o dobro. Só que não precisava essa geada, né, agora, porque o preço estava bom, o produtor tinha uma perspectiva de safra boa no ano que vem, e
travou as vendas, né? O mercado agora, o produtor está lidando com outras questões. Correto, Marco? Correto, Alessandro, exatamente. Nós aqui, mineiros, né, extremamente cautelosos, né, inclusive temos orientado, né, o Juliano falou a mesma coisa. Um pouco de cautela, um pouco de paciência, aguardar um pouquinho. Nós brincamos, usamos uma metáfora que uma chuva forte é uma tempestade, o melhor é não sair de casa, né? Então, temos muitos componentes acontecendo ao mesmo tempo, né? Infelizmente, ainda na metáfora climática, é uma tempestade, infelizmente, para o lado negativo, uma tempestade perfeita. Temos fundamentos positivos, temos o weather market, o mercado de clima, um risco, uma geada que aconteceu importante, uma possibilidade de uma outra geada. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Naturalmente, a orientação das cooperativas, nossa, e o próprio produtor também, ele já é naturalmente cauteloso, de aguardar um pouco. As vendas caíram bastante, muita gente ainda psicologicamente se fortalecendo, contabilizando os prejuízos na fazenda, tomando as atitudes do que vai ser feito daqui para frente. Então, nesse momento, as vendas reduziram, mas tem muita gente ainda que continua aproveitando esses preços altos, essa majoração do preço, porque a vida continua. A colheita, a Cocatrel aqui, nós estimamos que a nossa colheita está por volta de 40%, 45%, quer dizer, continuamos ainda a colheita, o produtor tem que se financiar, talvez ele tenha que vender um pouco desse café, aproveitar esse preço e continuar tocando a vida dele. Mas bastante cautela e um pouco de cuidado nesse momento, porque ainda podemos ter algumas oscilações fortes, como o Gil falou, muito bem falado aí, algumas correções técnicas para baixo, mas também podemos ter algumas altas em função do que vai acontecer nos próximos dias aí, especificamente com essa nova onda fria chegando. Tá certo. Gil, se tu puder compartilhar de novo aquela tua tela ali, que estava legal com os preços no mercado interno. Sul de Minas, preço em torno de R$ 1.070, né? A gente tem ali na direita, em cima. No Cerrado, a bebida fina ali, 1.120. Juliano, mercado, o que vocês têm recomendado agora para o produtor? Ele está aproveitando esse movimento de alta? Também está preocupado e deu uma segurada nas vendas? Como é que está a situação no mercado? Alessandro, nós estamos na mesma linha do Marco, né? Acredito que, assim como na planta, né, que a gente tem que esperar um pouco os níveis de dano, para mercado também, assim, no momento é importante o agricultor, o cafeicultor, contabilizar aqueles que tiveram prejuízo, contabilizar seu prejuízo, né, ver como é que está o seu fluxo de caixa e começar a pensar na sua produção de 2022. O que eu efetivamente terei para entregar. Né? Então, veja a sensibilidade do momento de você tomar, mesmo que você tenha preços super otimistas, né? Hoje, os preços aqui, ontem eu estou com números aqui que variou aí de entre 1.050 a 1.120, né, aqui na praça, e preços futuros aí para 2022, 1.140, 1.160, para 23, 1.160, 1.170. Então, são preços bastante atrativos, porém, para quem teve esse prejuízo, tem que quantificar muito bem a sua área que foi atingida para saber a sua capacidade de entrega. Então, nós também recomendamos, assim, o mercado também está bastante travado, a preocupação agora é na quantificação do nível de dano, né, para quem teve esse nível de dano, e aqui no Cerrado as vendas futuras elas representam aí, variam de 40% a 60%, né? O cafeicultor no Cerrado Verde, mais ou menos nesses níveis de comercialização futura que ele tem trabalhado historicamente, né? Mas nesse momento a preocupação está na quantificação do dano. Beleza. Marco Antônio, o mercado é de clima, né? Então, por isso que a gente está contando com a tua grata participação. Esse ano foi um ano muito complicado para o café, para outras culturas também, né? Para o milho. Nós tivemos a seca, né? Tempo muito seco durante muito tempo. E eu sei que você vem de família de cafeicultores também e tem o café um carinho especial. Faz tempo que não tem um ano tão ruim, né, de clima para o café, Marco. Olha, Alessandro,
Cara, eu não lembro de um ano igual a esse na história. Eu acho que nem 75, que foi a super geada, né? No café foi uma vez só. Acho que foram 2 geadas na sequência. A de 75. A de 94 foi um dia só. Essa foram 3. Quer dizer, 2 com perspectiva de uma terceira, né? Então, assim, assim, uma coisa que está me estranhando esse ano é a sequência delas. No mês, você ter 3 geadas fortes, o que você vê muito é, durante o mês, você pode até ter geadas, mas não nessas magnitudes e principalmente nessa amplitude. Eu sei que vocês estão aí no sul do Brasil, né, em Porto Alegre. Ter geadas no Rio Grande do Sul é normal e até tem que ter para não ser anormal. Então, muitas vezes a gente vê uma, outra geada ocorrendo, uma forte no mês e outra meio fraquinha, né, ao longo aí. Mas 3 geadas tão severas, dessa magnitude, e principalmente atingindo áreas de café, porque assim, você vê todo ano geadas no sul, mas longe de chegar nas áreas até de milho e café, certo ou não? Agora, esse ano, nós estamos. Eu vi o Juliano falando aí de geadas em Patrocínio, tem clientes em Pato Branco com geadas também. Geadas, nós tivemos geadas no dia 20, não, no dia 30, no algodão, no Mato Grosso, se vocês se recordam. Algo que nunca foi previsto. Então, assim, eu falo que esse biênio 20 e 21 realmente vai ficar para a história em todos os sentidos, né? E para a agricultura, realmente. Desculpa, não é a pauta aqui, mas se você pegar o milho safrinha, né, nós tivemos uma quebra no milho safrinha esse ano de quase 30 milhões de toneladas, 25, 30 milhões, depende, né, do seu ponto de vista ali, mas é algo também surreal, pensando para uma quebra clima, né, Gil? E você pensar que podemos ter essa geada agora, no dia 30, e não descartando a possibilidade de entradas de novas massas de ar polar em agosto e setembro, porque não é assim, ó, essa tem essa geada, acabou, agora volta o calor. Não, pelo contrário. A porteira está escancarada, e está difícil dessa porteira fechar para novas entradas de massa de ar polar. Então, lógico que eu espero não entrar em novas resenhas, que a gente só venha fazer resenhas agora, né? Mais alegres, falando, né? De assim, não que o preço suba por conta de demandas altas, porque o mercado está precisando de café, mas não e que o produtor tenha nos estoques, né? Café. Mas é fato que, mesmo com essa nebulosidade de hoje, Alessandro, Marco, Juliano e Gil, mesmo com essa possibilidade de diminuir um pouco, mas os efeitos são drásticos, vão ser, porque o centro de alta pressão na sexta-feira é de 1.035 milibares, muito maior do que do dia 30 e muito maior do que do dia 20, que deixa bem claro isso. O centro de alta pressão vai ser maior do que as últimas 2 geadas. E se você me permite, Alessandro, 1 minuto, só para explicar um pouco o que o Marco falou, que a geada do dia 20 foi maior do que a geada do dia 30, isso está intimamente ligado às condições climáticas, às condições atmosféricas. Porque no dia 30 a gente estava com uma situação igual dessa semana. Uma frente fria passou, provocou chuvas, né, Gil? Lembra disso? Né? Provocou chuvas e deu uma amenizada. No dia 20, a massa de ar polar era menor, era menos intensa do que no dia 30. No entanto, a gente fazia 20 dias que estava com tempo seco. E o céu vinha aquele céu de brigadeiro. Isso fez com que, por incrível que pareça, no dia 20, era 3 horas da manhã, eu desci aqui para o escritório, né? E fiquei observando as temperaturas, falei, não vai dar geada, cara. As temperaturas não estão estão no limiar.
Não sei se vocês pegam. Chegou 6 horas da manhã, fez assim, ó, puf, mas despencou de tal maneira, por conta da perda de calor, foi tão intensa durante a madrugada, que 6 horas, entre 6 e 7 horas, um pouco antes ali do raiar, né, do nascer do sol, que é a temperatura mais baixa do dia, você aí formou a geada, né? E isso pode ser amenizado. Vamos ver amanhã como fica essa nebulosidade. Marco Valério, eu estava conversando com o pessoal do sul de Minas, me parece que na região de vocês, e o que agravou ainda o problema para essa quebra agora do ano que vem, os produtores vinham aumentando plantios novos em regiões mais baixas, de uns anos para cá, e aí acabou, vai intensificar a quebra. Eu sei que a gente tem que ter cuidado para falar disso, e a Cocatrel tem muito cuidado, eu sei que tu, Marco, tem muito cuidado com isso, mas o potencial da safra do ano que vem, né, que é uma safra de ciclo alto, produtivo, depois do recorde em 2020, essa safra caiu, né, mas já vinha com problema com a seca, e agora essas geadas é uma produção comprometida, já dá para se dizer assim, claramente, né, Marco? Sem dúvida, há um comprometimento, sim, infelizmente, temos ainda que mensurar. Usando novamente uma brincadeira aqui, o pessoal plantou muito café abaixo da estrada. A gente brinca, acima da estrada sempre teve café, abaixo, nos últimos anos, aqui no sul de Minas acabou avançando um pouco. Essas geadas, essas situações, acabam sendo históricas e formatando, até direcionando a própria geografia da cafeicultura. 75, 77, como o Marco Antônio falou, mudou, a cafeicultura veio para o norte, o Cerrado expandiu, aliás, um trabalho maravilhoso feito pelo pessoal do Cerrado, a seca de 86, a geada de 94, muita coisa mudou. Então, infelizmente, essa geada pode ter, assim, com certeza terá alguns impactos aí na geografia dos próximos anos. É muito cedo, como o Juliano falou, para a gente cravar número. Logo após o primeiro dia, eu vi o pessoal sobrevoando algumas áreas e comentando, perdeu 10, perdeu 15, perdeu 20. A Cocatrel não faz esse tipo de previsão, né? Nós ainda estamos contabilizando, temos que ser bastante cautelosos, sabemos do peso e da importância da fala do presidente de uma cooperativa. No meu caso ainda, eu sou presidente da Cocami, que é uma central que reúne mais de 50 mil produtores, mais de 9 milhões de sacos recebidos. Temos que ser cautelosos. O mercado de café é um mercado internacional, sensível. Estamos trabalhando em cima de expectativa de preço. Uma fala nesse sentido, ela pode distorcer de forma equivocada a toda a percepção dos players. Não é isso que a gente quer fazer. Mas uma coisa é fato, há um prejuízo, sim, mas, como foi falado, não para este ano, né? A produção ela foi represada. Com a seca do ano passado, tivemos uma perda de produção de café. Esse ano já era um ano de ciclo de baixa, acentuou vamos dizer, essa amplitude. Então, esse ano teremos uma produção ainda menor, o que naturalmente estava projetando uma safra um pouco maior para o próximo ano. Infelizmente, a geada pegou exatamente as lavouras que iriam ter uma safra muito positiva no ano que vem. Infelizmente, o estrago é grande, mas ainda estamos contabilizando. E nós sabemos, tem a geada que é visual, que queimou, mas ainda tem aquela que, às vezes, queimou, mas a lavoura recupera em função do que vai acontecer nos próximos dias com clima, com chuva. Ainda tem um manejo que pode ser feito. Ainda é muito preliminar, é muito cedo para a gente cravar número de perda ou de que pode ser produzido no ano que vem. O fato é que a perda existe, inclusive reflete nos próprios terminais e bolsa em relação a preço aí. Juliano, o Cerrado aí em relação também a potencial e com todo o cuidado, que como o Marco está falando agora, há um comprometimento, isso a gente tem que falar, né, Juliano? Para o ano que vem não teremos o potencial atingido, e até te pergunto já como é que está a questão também da falta juntando falta de umidade com agora esse frio extremo, tirou o potencial do ano que vem, correto? Correto, Alessandro. O déficit hídrico acumulado já é muito grande, né? Então a gente já vinha acumulando aí uma
uma possibilidade de diminuição do potencial de produção para 2022, e agora com o acometimento das geadas, sem dúvida nenhuma, apesar de não termos números concretos, vai afetar sim, né, a gente tendo noção aqui do Parque Cafeiro do Cerrado Mineiro, gente, como eu falei, Patrocínio, 52 mil hectares, Serra do Salitre, 20 mil hectares, Perdizes, foi bastante afetado, tem cerca de 10 mil hectares. Então, eu estou falando de um raio aqui de quase 100 mil hectares que foi bastante afetado. Tá? O Cerrado Mineiro tem 234 mil hectares, né? Produz aí média de 6 milhões de sacas por ano. Então, o eixo que mais produz café no Cerrado Mineiro foi o mais afetado, tá? Que é Patrocínio, Serra do Salitre. Então, é um dano que pode tirar uma parcela de abastecimento do mercado significativo. Essas plantas, havendo reposição, ou havendo uma poda mais drástica, como o esqueletamento, ela vai voltar para um regime de produção mais normal lá para 2024, estabilizando em 2025. Então, 22, 23, nós temos uma queda significativa aí na produção, mas vamos levantar. Mas sim, o dano existe. Eu estou aqui há bastante, né? A minha vida na cafeicultura aqui no Cerrado já tem aí seus mais de 20 anos, nunca vi nada parecido. A de 2019 não chega aos pés dessa geada, então, com muita calma, mas vamos quantificar, mas o dano é real. O dano é real. Tá certo. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Vamos para considerações finais aí de cada um dos nossos participantes, né? Vamos tentar 1 minuto ou menos, começando pelo Gil. Gil, o que dá para falar aí dessa loucura que a gente está vendo nesse mercado e o que o produtor, como o produtor pode lidar com isso aí? Qual seria a dica? É um momento que já foi adiantado aqui pelo Marco Valério, pelo Juliano, para o produtor. É um momento de cautela, de calma, de avaliação para quem teve prejuízo, avaliar o tamanho do prejuízo, né? Principalmente o pessoal do Cerrado, que realmente ele está muito acelerado em venda para a safra 22, né? Então, quer dizer, o risco dele é maior em relação ao como ele já vendeu um percentual da safra grande de 2022 e agora ele vai ter perdas para essa safra, ele vai ter que quantificar com mais calma, vai ter que reavaliar a estratégia dele. Então, é um momento de calma, de avaliação de cenários, né? E para aquele produtor que, de certa forma, está um pouco fora desse quadro de perdas, talvez aí, de curto prazo, ou que ele tenha vendido pouco da safra de 22, talvez seja até um momento aí para ele avaliar até a possibilidade de aproveitar essa volatilidade. Mas, de uma forma geral, é cautela, avaliar. O foco é principalmente em relação à produção. Vou ter café para entregar o ano que vem? Esse é o primeiro ponto de avaliação, né? E cautela nessa remontagem de estratégia dentro desse quadro aí diferente que a geada trouxe para o mercado. Obrigado, Gil. Marco Antônio, muito obrigado por mais essa participação aí, a nossa parceria só aumenta aí. Marco, o que temos que torcer, né? Porque a gente está muito preocupado com a agricultura e ninguém deseja que se repita o dia 20 nos próximos dias agora, né, Marco? Sim. Consideração final, Marco, rapidinho. Olha, a consideração é se protejam, a geada está aí, é um ano ainda extremamente perigoso para a cafeicultura. Usem todas as informações possíveis, né, desse time massa aí, que é o das safras, do Marco Valério e do Juliano, porque realmente é um ano extremamente perigoso aí com o clima, né? Até porque as chuvas retornam em setembro, mas ainda de forma muito irregular. E fiquem de olho nas previsões aqui das safras, né? Agora com a nossa parceria. Isso aí. Marco Valério, muito obrigado, diante de tantos compromissos, ainda mais nesse momento tumultuado, né? Marco, muito obrigado pela tua participação. E o que tu dirias aí de consideração final? Bom, primeiro agradecer muito, né? Nesse momento é muito importante, a hora que nós temos que falar mesmo, que
explicar um pouco mais o que está acontecendo, e eu gostaria de não só agradecer e ressaltar duas situações, rapidamente. Primeiro, a importância, nessa hora, das cooperativas, das associações, das federações. Nessa hora, as cooperativas fazem a diferença, elas aglutinam, elas conseguem coordenar algumas movimentações, estamos intensamente com inúmeras reuniões, com trabalhos, como o próprio Juliano falou, não só internamente, nosso corpo técnico, por exemplo, com a Emater, com os órgãos do governo, mas também com os nossos stakeholders, com nossos parceiros, né, os importadores. E aí, o produtor, a importância, a necessidade e a diferença que uma cooperativa, uma associação, neste momento é possível ajudar e proporcionar a viabilidade de uma solução. E a solução, na nossa situação, para essas situações mercadológicas, falo muito de união, de muita interlocução, de muita negociação com toda a cadeia. O produtor, a cooperativa, o importador ou o exportador, como queiram, o consumidor e o governo. É isso que temos feito, temos conversado em inúmeras reuniões, tivemos semana passada aqui no sul de Minas com a secretária Ana Valentim, com a ministra e com diversas autoridades no sentido de conseguir achar uma solução, e nessa hora seguro é muito importante de falar, opções são muito importantes de falar, e nessa hora que as cooperativas e as associações podem, de uma maneira coordenada junto com o governo, ajudar a criar caminhos que possam melhorar a agricultura daqui para frente. Temos que aprender com as intempéries, com os erros, eventualmente, com os excessos, com todas as dificuldades, que este momento sirva para que nós possamos aprimorar, melhorar o mercado de café, a própria atuação dos intermediários, das cooperativas junto aos produtores e ao mercado externo. Então, é um momento para tirar algumas lições. Espero que tenhamos feito isso de forma bastante cautelosa, bastante tranquila, e passar isso para todos os, vamos dizer, operadores players do mercado. Mais uma vez, obrigado aos colegas, obrigado aos Safras. Alessandro, estamos sempre à disposição. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Marco. É isso aí, fazia tanto tempo que a gente não tinha uma geada dessa proporção que até se esquece, né, Juliano? E mecanismos existem no mercado para proteção, para gerir o seu negócio. Juliano, é por aí, mais ou menos, né? O produtor tem que tirar essas lições. Infelizmente, essa desse ano foi muito dura, Juliano. Consideração final. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Alessandro. O Safras é um órgão de muita credibilidade, então a gente ter esse espaço aqui é fundamental. E concordo 100% com o Marco. O Marco usou a palavra uma ação coordenada de cadeia, né? É isso que nós estamos buscando fazer aqui. O Cerrado Mineiro trabalha muito no sentido da intercooperação, né? As cooperativas aqui todas trabalham em conjunto intercooperando e também amparados aí pelos organismos governamentais, né? O nosso presidente, hoje o Serginho, o Francisco Sérgio Assis está com o vice-governador nesse momento, né, numa reunião aqui na Expo Café, que é a principal cooperativa aqui da região do Cerrado Mineiro, discutindo, né, também políticas, enfim, já tentando arquitetar alguma coisa. Tivemos a visita aqui da frente parlamentar, né, o deputado Emidinho, que é o presidente, o Evair, o nosso deputado aqui também, o Zé Vitor, a Grace, então toda a bancada aí de Minas, buscando também políticas públicas, então, e o CNC, né, Marco, que é o nosso organismo máximo aí da Cafeicultura Nacional, Conselho Nacional do Café, vai coordenar a nível federal essas políticas que nós vamos traçar aí, que vão ser necessárias para poder apoiar o produtor nessa retomada, e nós precisamos retomar, né? A cafeicultura, essa questão é cíclica, o produtor ele já está pensando em solução, né? Graças a Deus aqui, o pessoal não está lamentando aquela questão, lógico, tem um momento de luto, o baque, mas o produtor, gente, ele é tão ativo que ele já está pensando em solução, né? Ele não para ficar chorando, não, vamos pensar para frente, vamos renovar, vamos diversificar, vamos fazer o que for para continuar produzindo. Então, obrigado e desejo aí para os cafeicultores do Brasil inteiro muita força, muita resiliência, que tem formas de a gente buscar alternativas aí, e nós vamos fazer isso de maneira coordenada. Muito obrigado, Juliano. Um abraço, Marco Valério, Gil e meu amigo Marco Antônio. E até a próxima. Um abraço.